amiga, gente querida. Vamos continuar então a falar sobre geometria analítica? Vamos? No caso agora então vamos falar da condição de alinhamento de 3 pontos. Como é que funciona isso? Então vamos lá, recordando aquilo que você já viu de geometria espacial, né? Que você pode ter então no espaço 3 pontos distintos, ou seja, 3 pontos em locais diferentes do espaço e não colineares, ou seja, os 3 não pertencendo a uma mesma linha, a uma mesma reta R. Então, quando isso acontecer, na hora que você for conectar esses 3, né, sem ser internet 5G, nesse caso, então, o que você vai ter? Você vai ter aquilo ali, né? No caso aí, um plano, ou melhor dizendo, um triângulozinho. E aí, nesse caso, né, se você resolve pegar as coordenadas desses 3 pontos, A, B e C, e calcular o determinante com essas coordenadas, você então vai achar um número. Sim, o determinante é um número. O que talvez não tenham te falado é que determinantes determinam, dentre outras coisas, né, determinam áreas. Pois é, nesse caso então, quando você utilizar o determinante com as coordenadas, você vai achar um valor numérico e esse valor numérico está diretamente ligado à área desse triângulo ABC, ok? Então, por isso que você vai achar um valor diferente de zero, porque esse valor numérico ele está diretamente ligado à área do triângulo. Ok, gente amiga? Pois, muito bem. Mas e se os 3 pontos estiverem alinhados? Ou a mesma coisa dizer, esses 3 pontos, além de distintos, diferentes locais, eles também sejam colineares, estejam na mesma linha. Nesse caso, então, o que vai acontecer? Vai formar triângulo, gente amiga? Não, né? No caso, então, se não tem triângulo, vai ter área? Também não, né? Nesse caso, na hora de você calcular o determinante, na hora de determinar essa área, o que você vai achar como resultado é zero. Sim, porque se isso aqui reflete o valor da área, e se não tem área, é a mesma coisa dizer que o que você vai ter vai ser área zero. Tá ou não? Tá certo? Então essa seria uma estratégia para você determinar, literalmente, determinar quando 3 pontos estão alinhados, quando 3 pontos são colineares. Pega as coordenadas cartesianas dos 3 pontos, coloca lá dentro de uma matriz, calcula o determinante dessa matriz, achando isso igual a zero, seja feliz, tá ok? Bom, mas é a única maneira de fazer isso? Não! Existe então, né, uma segunda solução que você pode lançar mão na hora de resolver exercícios de condição de alinhamento de 3 pontos. Essa segunda solução seria baseada nos chamados vetores. Sim, vetores é uma ferramenta muito eficiente, né, e versátil na hora de lidar com questões de geometria analítica. Qual seria a ideia aqui? Simples, extremamente simples. Eu vou pegar então, no caso aí, partindo do A e chegando no ponto C, eu vou pegar então um vetor AC. Ok, gente amiga? Muito bem. Da mesma forma, então, que eu peguei um vetor AC, eu também posso pegar, partindo do A e chegando no B, um vetor AB. Justo? Muito justo? Então, nesse caso aí, nós teríamos também um outro vetor, sendo que agora vamos chamá-lo aí, né, de vetor AB. Pois, muito bem. Poderia dizer que esses 2 vetores são iguais? Não, né, gente amiga? Dá para ver aqui, né, pelo desenho, que eles, apesar de ter a mesma direção e sentido, que eles têm, no caso, aí, módulos, tamanhos diferentes. Tá ou não? Pois é. Mas apesar deles terem tamanhos diferentes, você pode, então, dizer que eles têm aí, né, uma razão, uma relação de proporcionalidade. Como assim? Por exemplo, eu poderia dizer que esse vetor maior aqui, né, ele seria, digamos, o dobro do menor.
Ou então seria 3 vezes maior do que o vetor AB? Faz sentido? Ou o contrário, poderia dizer também, né, que o vetor AB ele é metade do maior, ou ele é 1/5, 1/10, 1/3 do maior. Então, nesse caso, existe aqui não uma igualdade completa, mas sim uma relação de proporção. Quando isso acontece, gente amiga, a gente pode então colocar que um dos vetores é k vezes proporcional ao outro. Como assim? No caso, então, a nossa missão será encontrar o valor de k. Esse k ele é chamado tecnicamente de coeficiente. Coeficiente é uma maneira bonita de chamar um número, tá? No caso, então, se eu quero dar um requinte, né, eu chamo ele, então, de coeficiente. No caso aqui, né, um coeficiente de proporcionalidade. O nome é chique. Mas o conceito é muito simples, né? Conforme eu falei, um vetor seja o dobro do outro. Então, o k é igual a 2. Um vetor seja 3 vezes o valor do outro. Então, o k seria igual a 3, ou seja, é simplesmente achar o valor k, um número real qualquer, né, que vai expressar a relação de proporcionalidade entre os dois vetores. Feito isso, você consegue também achar, no caso aí, resolver exercícios de condição de alinhamento de 3 pontos, tá ok? Então, no caso, mostrei aí as duas estratégias, agora é você executar qualquer uma das duas, tá certo? Para o seu sucesso total absoluto. Vamos ver então o exercíciozinho? Vamos lá? Okay, vamos lá? Então, no caso aí, usando, né, o livro Connect Live da página 23, aí do Gelson Iese, vamos pegar então o exercício de número 49, onde ele nos pergunta para que valores de K esses pontos, 2 menos 3, 4, 3 e 5K dividido por 2, sem deixar para depois, são vértices de um triângulo. Pois é, então a gente viu lá na teoria e agora a gente já sabe que eu, no caso, posso pegar essas coordenadas, tacar numa matriz e calcular aí o seu determinante. Pegando então lá o ponto 2 menos 3, o ponto 4, 3 e o ponto de coordenadas 5 e K sobre 2, o det, no caso aqui, quando eu for calcular, já que ele quer que seja vértice de um triângulo, eu já sei então que esses pontos não estarão alinhados. Ou seja, que esse det então ele tem que ser o quê? Isso, diferente de zero. E nesse caso então, para fazer o cálculo do det, ué, prof, não tinha que colocar aqui uma coluna unitária para usar a regra de Sarros? Sim e não. No caso aqui, a gente vai usar um pequeno artifício. Vou calcular o determinante assim mesmo. As minhas diagonais principais vão ser 2 vezes 3, que aqui no caso vai dar 6. 4 vezes K sobre 2, que aqui no caso vai ficar 2K. E menos 3 vezes 5, que aqui no caso vai dar menos 15. Ok, gente amiga? Muito bem, essas são, no caso aí, as diagonais principais. Na hora que for calcular as secundárias, como fica? No caso aí, aqui daria menos 3 vezes 4, daria menos 12. Mas lembra da regra de Sarros? Você faz diagonal principal menos a secundária. Ou seja, a secundária muda, troca o sinal. Então aqui daria menos 12, só que como é menos a secundária, eu vou colocar mais 12. Deu para entender? Espero que sim. No caso, então, faço 3 vezes 5, acho 15. Só que aqui, como é secundária, menos 15. E, finalizando, faço 2 vezes K sobre 2, sem deixar para depois. O 2 que multiplica com o 2 que divide vai me dar apenas 1K. Só que, como é secundário, menos K. Ok, gente amiga? Reparou? Pois é, para quem falou para você que professor não tem coração, professor de matemática, olha aí, ó, a prova aí que
Pois é, nesse caso tem sim, olha aí. Ok? Nesse caso, então, né, façamos as simplificações. Você vai ter, então, 2K menos K. Isso vai ficar, né, um único K. No caso, então, nós teríamos, né, o 12 com mais o 6. Isso vai me dar mais 18. E juntando, né, menos 15 com menos 15, isso aqui então vai me dar menos 30. E isso então tem que ser para formar um triângulo diferente de zero. Tá? Bom, 18 menos 30, se fosse 30 menos 18, daria 12. Só que como é o contrário em sinal, vai ficar K menos 12. E para ser diferente de zero, simplesmente dizer que o K tem que ser um valor, né? No caso aí, diferente de 12. Ok, gente amiga? Então, no caso aí, né? Utilizando a estratégia do determinante aqui para formar um triângulo, esse determinante diferente de zero. Caso pedisse alinhados, o K igual a 12. Vamos ver então, no caso aí, uma segunda resolução. Pois é, no caso, uma segunda solução, uma solução vetorial. Como é que ficaria? Nesse caso, então, eu vou chamar, né, esses pontos aqui de A, B e C. E aí, então, eu vou dizer que o vetor AC, ele tem, então, né, uma relação, uma proporção com outro vetor formado pelos pontos A e B. Deu para entender? Espero que sim. Então, nesse caso, façamos, né? Lembrando, né, que de A até C, o quanto que você se deslocou? C menos A. No caso aí, né, se você vai de A até B, o quanto que você se deslocou? B menos A. Então, você faz a diferença, tá certo? E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Se eles forem proporcionais, isso significa que eles estão alinhados, estão sob uma mesma reta, e aí você vai ter eles colineares. Como ele quer que forme um triângulo, então não pode haver essa proporção. Traduzindo, aqui então vai ter que ser o quê? Diferente. Então vamos ver. No caso aí, né, pegando C menos A, então eu vou pegar, né, o x do ponto C, que é 5, menos o x do ponto A, que é 2, 5 menos 2. Vou pegar, no caso aí, o y do ponto C, né, que é metade de K, K sobre 2, menos, no caso aí, o y do ponto A, que é menos 3. Opa, menos 3 tem que dar mais 3, tá ou não? Aí isso tem que ser diferente, não pode ser proporcional a B menos A. Quando eu faço B menos A, eu vou fazer x do B menos x do A, 4 menos 2. Sem deixar para depois. E vou fazer, né, o y do B menos o y do A. Então, 3 menos menos 3. Só que isso, então, né, vai me dar 3 mais 3. Justo? Muito justo? Ok. Então, nós teríamos, né, 5 menos 2 vai dar 3. Metade de K mais 3, 3 vezes 2, 6, com mais K. Então, 6 mais K, ou K mais 6, né, sobre 2. Isso não pode ser proporcional ao vetor 4 menos 2, 2. E 3 mais 3, 6. Tá? E se eles forem proporcionais, eles vão estar alinhados. Ou seja, os três pontos vão estar numa mesma reta, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, então, aqui, né, ele utiliza aí, né, a letra K também, né, para representar aí os pontos. Então, vamos, no caso aí, né, utilizar um C de coeficiente de proporcionalidade, para a gente não confundir as ideias, tá? Então, esse C aqui é o coeficiente, tá? E esse K, então, é o K que ele está perguntando aqui para a gente, né? Para não misturar as estações, tá, gente amiga? Então, vamos lá. Eu vou ter, então, né? Comparando aqui, né, as coordenadas X, então vai ficar 2 vezes C, 2C, tem que ser diferente, então, do 3.
Ou seja, esse coeficiente C de proporcionalidade, ele não pode ser igual a 3/2. Se ele for igual, eles vão estar alinhados. Bom, então, se eu tenho que evitar aqui para o termo em x, também tem que evitar para o y. Ou seja, a mesma coisa é dizer que, no caso dos y's, né, 6 vezes c tem que ser diferente de k mais 6 sobre 2. Então, vamos lá. 6 vezes c, 6c, diferente de k mais 6 sobre 2. Ora, eu já sei que c, né, tem que ser diferente de 3/2. Então, venho aqui, né, substituo esse c por 3/2. E aí eu vejo, então, o seguinte. 6 vezes 3/2 tem que ser diferente de k mais 6 sobre 2. Ora, 6 vezes 3, isso dá 18. 18 sobre 2 tem que ser diferente de k mais 6 sobre 2. Ora, denominadores iguais, então é só comparar numeradores, tá ou não? Traduzindo, que k mais 6 tem que ser diferente de 18. Ora, para ser diferente de 18, se somente se, jogando 6 para o outro lado, subtraindo 18 menos 6, confirma então que esse k ele tem que ser diferente de 12. Ok, gente amiga? Então a resposta é a mesma, os caminhos é que são diferentes. Aí é uma questão de gosto, gosto não se discute. Mas você então na prática pode utilizar qualquer um dos dois, aí você escolhe, né, aquele que você acha mais bonito ou que você se adapta melhor, tá ok? Então, valeu pela audiência, curta, comenta, compartilha, grande abraço e até o próximo vídeo.